sou Ana Doguinin, aluna do curso de Direito da Unirio, e eu vim hoje falar aqui para vocês um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, que é orientado pelo professor Daniel Queiroz, professor de Direito do Trabalho e Direito Civil da Unirio. O meu projeto de pesquisa tem como tema o legado da pandemia no que tange teletrabalho. E o enfoque principal dele sempre foi compreender os impactos da pandemia em relação ao teletrabalho, mas a pesquisa não foi somente voltada a esse ponto. Ela também teve como enfoque compreender o teletrabalho como um todo, desde entender o seu histórico, como foi seu surgimento, entender como foi sua conceituação, até entender seu enquadramento jurídico e suas vantagens. Bom, então teve mais ou menos esses dois enfoques: compreender o teletrabalho sozinho e compreender quais foram os impactos da pandemia em relação ao teletrabalho. Vou falar um pouquinho agora sobre o que foi pesquisado, o que foi descoberto com a pesquisa, começando pelo teletrabalho. Começando pelas questões somente do teletrabalho. Bom, em relação ao surgimento do teletrabalho, a relação de trabalho, ela sempre acompanha e sempre se adapta às revoluções pelas quais a humanidade passa. Então, assim, a humanidade passou pela primeira revolução, que foi a Revolução Agrícola, as relações de trabalho sofreram mudanças, foram se adaptando. A humanidade passou pela segunda revolução, que foi a Revolução Industrial, a relação de trabalho também sofreu adaptações. E em relação à terceira revolução, que é a Revolução Informática, não vai ser diferente. A relação de trabalho também vem passando por mudanças. De acordo com Frederico Silveira e Silva, o grande responsável pelo surgimento do teletrabalho é o desenvolvimento tecnológico, especialmente a criação da infovia, que possibilitou melhor comunicação entre empresa e empregado, o qual pode executar absolutamente todas as funções exigidas de seu cargo fora do local de trabalho. Então, o teletrabalho é justamente essa adaptação da relação de trabalho em decorrência da terceira revolução industrial, que é essa revolução da informática. Bom, em relação ao conceito de teletrabalho, a Organização Internacional do Trabalho conceitua da seguinte forma. Eu vou colocar aqui na tela e vocês vão poder acompanhar. Tudo que eu for ler, eu vou colocar aqui, tá bom? Então, vamos lá. O teletrabalho, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, é o trabalho efetuado distante dos escritórios centrais ou das oficinas de produção, porém os trabalhadores mantêm-se conectados com alguns de seus colegas por meio de novas tecnologias. E essa modalidade de trabalho fora dos escritórios centrais possui algumas vantagens. Para o trabalhador, segundo Adriana Araújo Martins Melo, essas vantagens são a eliminação ou redução do deslocamento casa-trabalho, a redução de gastos com combustível, redução e eliminação do estresse do trânsito, economia com vestimentas apropriadas ao local de trabalho, economia com as refeições e o aumento da qualidade de vida. Em contrapartida, há também vantagens à empresa, e segundo Isabel de Sá Afonso da Costa, as vantagens para as empresas são a diminuição dos gastos com transporte, alimentação, planos de saúde, água, eletricidade, limpeza, segurança, entre outras despesas com a infraestrutura. Então, assim, justamente por conta dessas vantagens que o teletrabalho ele vem ganhando força. Ele vem ganhando força já no momento anterior à pandemia, mas já eu trago os dados para mostrar e ficar um pouquinho mais claro. Em relação ao enquadramento jurídico do teletrabalho, a reforma trabalhista de 2017 trouxe a disciplina dele entre os artigos 75A a 75E, mas não de forma exaustiva, então ainda é uma legislação meio rasa e tem inclusive alguns PLs em trâmite sobre o teletrabalho. Entre esses artigos tem a conceituação de teletrabalho no artigo 75B. E de acordo com a CLT, considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. E isso na mesma linha da definição de teletrabalho pela Organização Internacional do Trabalho, que eu tinha dito anteriormente. Em relação aos impactos da pandemia, primeiro referente à legislação, o governo sancionou a Lei 13.979, estabelecendo medidas para enfrentamento da Covid-19. E, especificamente, em relação à relação de trabalho, foi editada na sequência as MPs 927 e 936,
com o intuito de implementar medidas trabalhistas complementares para o enfrentamento da situação que estava ocorrendo naquela época, que estava no pico da pandemia, né? Bem no começo. No artigo 3º da MP 927, algumas medidas foram elencadas para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda. E entre essas medidas estava o teletrabalho. Em seguida, nos artigos 4º e 5º, tinha a disciplina do teletrabalho nessa MP, mas ela não está mais em vigor. Em relação aos impactos da pandemia referente à quantidade de pessoas que estavam adotando o regime de trabalho remoto, eu trouxe aqui para vocês uma tabela feita pelo IPEA e podemos ver aqui na terceira linha o grupo de pessoas ocupadas exercendo atividade de maneira remota. Essa tabela está na escala de milhões, então podemos ver que em maio o número de pessoas era de 8,7 milhões. E a partir de maio até novembro de 2020, esse número foi diminuindo. Mas apesar de ter essa diminuição entre maio de 2020 e novembro, esse número é muito maior ao comparado com 2019, 2018 e 2017. Eu não achei uma tabela comparativa, mas eu achei os dados referentes aos anos anteriores e eu montei essa tabela que vocês vão ver aqui na tela agora. Na verdade não é uma tabela, mas sim um gráfico, e através dele é possível perceber que nos anos anteriores à pandemia, em 2017, 2018 e 2019, já era possível notar um crescimento do trabalho remoto. E apesar de ter tido uma diminuição da quantidade de pessoas trabalhando no trabalho remoto entre maio de 2020 e novembro de 2020, a quantidade de pessoas em trabalho remoto em novembro de 2020 ainda era muito maior do que a quantidade de pessoas que se tinha trabalhando nesse tipo de trabalho em 2019 e nos outros anos anteriores. Com essa análise quantitativa, foi possível compreender que, no momento anterior à pandemia, o trabalho remoto estava cada vez mais sendo adotado. A cada ano que passava, tinha um aumento na sua adoção de 20% ou mais. Então, essa tendência que o trabalho remoto tinha só foi incentivado mais ainda pela pandemia. Pode-se inferir que a pandemia vai modificar as relações de trabalho mesmo após a sua superação. Esse regime de trabalho provavelmente será adotado por mais pessoas do que era no momento anterior a ela. Várias pessoas poderão continuar nesse regime de trabalho, outras poderão migrar para esse, mas assim, aumentando o número de pessoas em relação ao que era no momento anterior e antecipando a tendência que o teletrabalho, o trabalho remoto já tinha antes mesmo da pandemia. Apenas para exemplificar essa expectativa, eu vou colocar uma notícia aqui na tela em que o Ministério da Economia percebeu uma redução de gastos muito grande por causa da adoção do teletrabalho. E em nota disse que a experiência positiva com o trabalho remoto realizado durante a pandemia é um incentivo para a adesão dos órgãos do poder público ao programa de gestão, que permite a implementação do teletrabalho. Então, assim, as vantagens que o teletrabalho tem já estão sendo vistas, porque a gente está adotando nesse momento de pandemia, e as perspectivas são a manutenção da tendência que o teletrabalho tinha daqui mais para frente. Essa foi a conclusão obtida pela minha pesquisa. Fiz mais ou menos um resumo de tudo que foi pesquisado e encontrado. Espero que todos tenham compreendido. Muito obrigada!